Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 19 de dezembro de 2023 e finalmente eu posso dizer para vocês, fizemos novo topo histórico. Tecnicamente, no fechamento de ontem, marcamos um novo topo histórico. E agora vem aqui a enxurrada de informação com relação à data, eu vou devagar aqui para a gente não se perder. Primeiro, o último topo histórico a ser marcado foi no dia 7 de junho de 2021, ou seja, 7/6 de 2021. O topo histórico naquele momento, então, foi marcado a 130.798,96 pontos. Eu tô aqui com uma colinha para passar exatamente o ponto que foi fechado o mercado naquele dia. Depois disso, o mercado não marcou novo topo histórico. E ontem, no dia 18 de dezembro de 2023, 18/12 de 23, marcamos um novo topo histórico no fechamento do mercado a 131.083,82 pontos. Então, temos um novo topo histórico a ser marcado. Antes de mergulhar nas notícias, eu quero deixar aqui um recado legal para vocês. A partir da semana que vem, ou seja, semana que vem entre Natal e Ano Novo, eu não vou operar Day Trade na conta real porque eu vou estar viajando e curtindo as férias. No lugar, eu vou deixar um presente de Natal para vocês. Um curso completo, gratuito, 100% gratuito, com aulas postadas todos os dias às 8 horas da noite. Então, confira e assista para não perder, falando sobre os desafios do Day Trader. Como é você viver operando no mercado financeiro nessa modalidade muito complexa e também os detalhes dos principais desafios. Essas informações foram extraídas de pesquisas encomendadas pela GV, da CVM encomendadas pela FGV e também em entrevistas com outros day traders que também operam e vivem no mercado financeiro. Então eu vou falar para vocês, confira, porque é muito importante entender e saber quais são os principais desafios a serem superados para você viver o day trade ou para você usar o day trade como ferramenta de investimento e extrair lucro do mercado financeiro. E agora vamos lá, vamos mergulhar nas notícias e entender o que está acontecendo hoje. Começar falando pela informação que saiu ontem frente a uma entrevista feita de membros do Fed, que saiu ontem na revista Seu Dinheiro e também foi repercutido no Bloomberg, tá? Nessa entrevista, os membros do Fed disseram para que os mercados se acalmem, cautela, calma, vocês estão muito agitados, o mercado está subindo muito, todo mundo muito animado. Eles disseram que todo o combate à inflação, utilizando a taxa de juros para isso, chegou sim a um pico e a gente pode sim pensar numa queda da taxa de juros, mas que isso não vai acontecer rápido. Isso foi para esfriar os ânimos do mercado, que ficou muito aquecido dado as últimas notícias, principalmente repercutindo a informação que saiu sobre a manutenção da taxa de juros e possibilidade de queda na taxa de juros que está prevista para março do ano que vem. Também tem informação com relação à matéria que saiu também na revista Seu Dinheiro e também saiu no site, no portal de notícias Money Times, falando sobre o que os bancos disseram com relação aos IPOs. E a expectativa é que os IPOs voltem ao normal em 2025, apesar de termos várias empresas, vários unicórnios ali à disposição para que nós comecemos a fazer os IPOs, a gente teve todo um problema de manutenção de taxa de juros para segurar, para conter a inflação, e essa batalha com a inflação fez com que esse ano tivesse um resfriamento com relação aos IPOs. A expectativa sim existia que em relação ao ano que vem, numa queda da taxa de juros, a gente poderia ver novos IPOs no mercado acima do normal, mas ainda eles disseram, olha, a gente vai ter moderadamente alguns IPOs saindo e a possibilidade é que em 2025 tudo se normalize e a gente volte a aquecer o mercado entregando novos IPOs, novos investimentos. Também tem informação da aprovação da reforma tributária que aconteceu na sexta-feira sim, mas repercutiu no movimento de ontem na nossa Bolsa de Valores e fez com que a nossa Bolsa se aquecesse e subisse, fazendo com que esse movimento gerasse um novo topo histórico no fechamento do mercado. Isso deixou todo mundo mais animado e feliz, óbvio. E agora, tá, vamos direto para o calendário econômico, entender o que está acontecendo na nossa agenda. Eu já posso adiantar aqui para vocês que a agenda hoje está mais vazia. A gente teve informação do IPC, da zona do euro, que saiu dentro, em linha da expectativa do esperado. E nesse momento, ao decorrer do dia de hoje, a gente tem aqui licença de construção às 10h30, que vai sair a notícia que vai ter impacto no mercado financeiro, tá? Após isso, a gente não tem nada de muito relevante, então vai sair somente essa notícia e lá para as 10 horas sair taxa preferencial de empréstimos do BPC, do Banco Central da China, tá? E essa notícia vai ser repercutida amanhã para saber qual vai ser o ritmo das bolsas se baseando nessa informação. Então, praticamente temos só a notícia das 10h30 com relação à licença de construção civis nos Estados Unidos. E agora, nesse momento, eu gosto de sempre falar para vocês os principais horários da bolsa. Às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 abre o mercado à vista, quando eu gosto de operar
Às 11h30 abre a NYSE, o mercado americano, onde também tem injeção de liquidez e movimento nas bolsas. Lembrando que a gente está no horário de verão americano, por isso está abrindo às 11h30, mas lá para fevereiro, março, volta ao normal e volta a abrir às 10h30 a NYSE. E agora vamos entender aqui a cotação dos principais indicadores e bolsas pelo mundo. Começar falando lá pela Ásia, perdão. A Ásia está praticamente toda em alta, Europa praticamente toda em alta também, Estados Unidos também praticamente toda em alta, todo mundo animado. Talvez a gente tenha realmente um novo topo histórico hoje, baseado nesses ânimos que a gente está vendo aqui no mercado, tá? Também tem informação com relação às principais cotações de bolsas mundo afora, e o nosso EWZ atingiu o topo histórico também a 35,19 pontos, numa alta de 1,73%. Barril Brent de petróleo numa queda de 0,36%, cotado a 77,77 dólares. O minério de ferro numa leve alta de 0,9% a 134,45 pontos, e o DXY, índice do dólar, numa leve alta de 0,3% a 102,131. VIX, o índice da volatilidade do SP 500, o índice do medo numa queda de 0,64%, e as bitcoins cotadas a 43.053 dólares, uma grande alta. Ontem estava cotado, nesse momento, quando a gente falou do Bom Dia Day Trader, a 40 mil, então a gente teve 3 mil dólares de alta, uma alta de 0,89 pontos. Então vamos ficar atento também, porque como eu disse para vocês, a gente tem expectativa de mais alta aí nas criptomoedas bitcoins. E se você está me vendo pelo Instagram, eu desejo para vocês um grande dia, que você tenha lucro no bolso, que a gente tenha um novo topo histórico, que você realmente consiga operar muito bem hoje. E como eu sempre digo no final dos vídeos aqui, bora pro game! Se você está aqui no YouTube, vamos dar uma olhada aí, sequência aqui na análise do índice futuro e dólar futuro, como fazemos todos os dias. Começar aqui pelo índice 60 minutos, que está aqui certo e realmente num caixotinho formado nos últimos dias aqui nos 60 minutos. Se eu marcar aqui, pegar aqui para vocês a mínima e a máxima, tá? Só ajustando aqui para vocês. Vamos pegar desse pavio aqui. E vamos estender até o dia de hoje, ó. Ontem a gente teve aqui mais ou menos um movimento em linha dentro desse range. Eu acho que hoje a gente vai continuar aqui mais ou menos nessa região. A gente está aqui nesse range a 1.451 pontos. Ontem a gente teve um movimento muito estreito também, não dando muita oportunidade na nossa bolsa de valores, tá? A gente teve o mercado abrindo aqui nessa região de 60 minutos. A gente fez um range aqui ontem de 1.134 pontos, bem estreito com relação ao comportamento comum do preço, tá? O mercado operando nesse momento com IFR acima da linha de 50% e abaixo da linha dos 70%, dando espaço para uma provável alta caso isso aconteça. Vamos dar uma olhada no diário para ver o que o diário nos diz, e o diário nos diz a mesma coisa que nós temos visto aqui, uma consolidação. Muito provavelmente o mercado nesse momento esteja buscando ali a média móvel de 9 exponencial, com alta injeção de liquidez aqui com relação ao mercado estrangeiro. Então a gente pode ver aqui mais lateralização. Ontem, apesar de termos cravado o topo histórico dentro do movimento do comportamento do preço, o mercado está consolidado e é isso que nós estamos vendo. Mais consolidação, o mercado vai se movimentar bem estreito hoje. Como não tem nenhuma notícia impactante, relevante, muito forte para que o mercado se mexa, como aconteceu quando saiu na quarta-feira passada a informação do relatório do Federal Reserve, então a gente vê aí o mercado mais lateral, muito provavelmente um comportamento igual a esse que nós temos vendo nos dias anteriores, tá? Vamos voltar aqui para os 60 minutos para entender se realmente a gente está vendo alguma coisa diferente do que eu estou passando aqui para vocês. E quando a gente olha os 60 minutos, a gente vê a mesma coisa, tá? Não tem realmente nada muito impactante. Como a gente está consolidado, qualquer informação que eu dê fora dessa zona pode ser muito complicada. Por quê? O mercado está vindo aqui lateral, ele faz um movimento de queda, sugere uma queda, uma continuidade, uma reversão de tendência, ou pelo menos um pullback que de fato pode acontecer com relação a todo esse movimento mais forte da bolsa. E aí ele volta acima, ele volta a se animar e mantém-se dentro desse range. Então ficaremos dentro desse range, cuidado e cautela com relação à operação do índice. Estamos muito próximos do Natal, a gente não vai querer aqui se arriscar num trade um pouco mais volátil para de repente atingir o gerenciamento de risco. É isso que eu tenho para falar para vocês aqui do índice. Vamos mergulhar no dólar 60 minutos. E o dólar ontem me doeu o coração porque eu perdi uma grande oportunidade por conta da média móvel de 200 períodos nos 60 minutos. Nesse momento que o mercado veio cravar nesse ponto aqui, ele apareceu uma oportunidade de queda e realmente rompeu e foi com força para baixo, mas operar em cima de uma média móvel de 200 períodos é muito perigosa. Confesso que eu fiquei com uma dor no coração enorme. Para quem assistiu o vídeo de ontem do Arriscar na Própria Pele, viu e conferiu aqui eu falando com relação a esse movimento que me deixou bem chateado, mas enfim, essa oportunidade não tinha como captar. E o mercado trabalha dentro daquele range que eu falei para vocês anteriormente, tá? Vamos afastar aqui o gráfico e colocar no diário para a gente dar uma olhada aqui com uma visão um pouco mais ampla dentro do diário do dólar futuro. E é realmente o que eu venho dizendo para vocês. Estamos trabalhando naquele caixote que todo dia eu desenho para vocês e todo dia eu reapago aquele caixote, mostrando
A gente está numa grande zona de consolidação, olha só, vamos lá, vamos ajustar aqui, zona de consolidação, todo dia eu redesenho ela aqui para vocês, e de novo, tá? O mercado estava bem no meio daquela zona de consolidação, eu disse, ele pode vir aqui buscar a região de cima, ou ele pode cair abruptamente, e o que ele fez, ele caiu. As chances são que ele venha quicar aqui na parte inferior, e cuidado quando ele cravar esse preço, que ele pode bater aqui e voltar, como ele tem feito há diversos dias, trabalhando dentro dessa região, cuidado e cautela no dólar, tá? Se ele marcar nova queda. E o valor, a cotação do dólar, para que você entenda o ponto que você tem que tomar mais cuidado, eu vou cravar aqui para vocês, é no R$ 4,880, tá? 880 porque ele marca ali as frações de centavos. Então tome cuidado quando chegar nessa cotação, porque o mercado pode bater e voltar. Essa é uma região bem chata que o mercado está segurando o comportamento do movimento do preço. Isso pode acontecer. Vamos só pincelar aqui os 60 minutos para ver se dentro dos 60 minutos tem alguma coisa muito diferente do que eu disse para vocês aqui. E voltando aqui, acredito que não. A única coisa que eu posso pontuar para vocês aqui é que a FR está trabalhando abaixo da linha dos 30%, marcando ali 25,46%. Ou seja, pode entrar força compradora e empurrar esse mercado para cima, que é o que eu disse com relação ao comportamento do preço quando ele trabalha próximo dessa zona, dessa região inferior aqui que eu pontuei para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Desejo a vocês que vocês tenham um grande dia de operacional hoje, que tenham lucro no bolso, lucro no trade sempre, como eu sempre digo aqui no final de todos os vídeos. Bora pro game, galera!